Muito bem, senhores. Hoje daremos continuidade a mais uma obra, a segunda, na verdade, cujo tema central é a operação da graça divina sobre um grupo de personagens próximas ou de intimidades entre si. Estou falando da obra Revisitando Braddshead, ou Memórias de Braddshead, ou Reviver o Passado em Braddshead. Tem várias traduções do título. Esta obra é do Evelyn Waugh. Sugiro da importância dos senhores saber primeiro quem é o autor. Tem um vídeo aqui no canal de uma forma breve apresentando alguns aspectos importantes de sua vida, pois é importantíssimo a compreensão, mais ou menos, de como o autor viveu para compreender a obra em si que aqui será apresentada. Para os senhores terem uma ideia, o próprio capitão de infantaria, que é o narrador da história, reflete a história do próprio Evelyn Waugh. É um personagem agnóstico, como o Evelyn Waugh foi em sua vida, e vários aspectos da vida e acontecimentos da vida do autor acontece em Braddshead. Por exemplo, o escritor e acadêmico Harold Acton, que ao pegar o megafone em Oxford e declamar Terra Devastada do T.S. Eliot na janela do quarto, esta mesma cena acontece com um outro personagem chamado Anthony Blank. Então, alguns acontecimentos ali na obra são reproduções da vida que o próprio Waugh vivera. Dito isto, eu não vou me aprofundar e nem detalhar esse início, alguns capítulos, e vou me ater apenas ao prólogo e o título da primeira parte, que contém 5 capítulos. Porque o título, por si só, diz muito sobre a obra propriamente dita, ou pelo menos a primeira parte. Acontece que nós temos aqui no prólogo, vou passar brevemente, um capitão de infantaria que se encontra em meia idade, entediado com a vida da guerra. Ele outrora tinha um amor pelo exército e agora está vivendo uma espécie de desilusão. Ele faz até uma alusão com a desilusão que está vivendo à vida de matrimônio após aos 4 anos de convivência. Então, esse é o cenário. Ele está no exército, comentando o que está acontecendo ali, numa espécie de diário. Conhece um certo soldado chamado Hopper, que ele vai denominar como símbolo de uma nova Inglaterra. Aqui já fica insinuado que o autor também vai tratar de uma decadência da aristocracia britânica. E no prólogo ele já deixa assim aludido essa situação de uma possível decadência dos valores aristocráticos daquele período de 1930 por aí. Então, ele, nesse processo de melancolia nesse exército, contando ali a sua situação de angústia, uma espécie de crise existencial, eles vão ter que ir para uma nova missão, pegam o trem, e quando eles param numa determinada fazenda chamada Brad Spring, nesta fazenda, o Hopper, o soldado, volta falando para ele que encontrou uma casa
uma mansão, na verdade, e nesta casa, nesta mansão, existia uma igreja católica anexa e uma fonte em frente à escadaria. O Hooper fica impressionado com esta fonte e esta igreja anexada à mansão, contando ali que o capitão Charles Ryder não iria muito se impressionar. E o Charles fala assim: já estive aqui antes, eu conheço a casa. Contudo, ao se deparar com esta fazenda Brad Spring, na qual existe a mansão Brad's Head, ao saber disto, que está nesse local, o Charles, esse capitão, ele começa a viver uma nostalgia de outrora e vai começar a nos contar esta história e o que ele viveu em Brad's Head. Este é o prólogo, que é importante vocês memorizarem, que ele diz assim: já estive aqui antes. Por que isso é importante? Porque na primeira parte, o título é Et in Arcadia Ego, que significa eu também estou ou estive na Arcádia. Eu vou traduzir ou tentar facilitar a interpretação desse título, porque ele é muito significativo para entendermos esta primeira parte e até mesmo a obra em sua totalidade. Et in Arcadia Ego. Primeiro, os senhores precisam entender que Arcádia foi um município ou uma terra da Grécia Antiga, ali na Mesopotâmia, uma terra que era conhecida como Terra dos Cereais, pois era uma terra muito vasta, fecunda, virgem, em que passou a representar na criação da literatura, da arte literária, se transformou numa espécie de mito poético. Ou seja, virou uma espécie de inspiração para grandes obras literárias. Então, esse é o primeiro entendimento que os senhores precisam ter sobre o que quer ou o que significa Arcádia. E esse mito poético virou uma espécie de terra utópica em que há uma relação do homem perfeita com a natureza, ou seja, uma espécie de um paraíso na terra. Este é o significado mito poético da Arcádia. E aí, como o verbo é oculto, nós temos duas possibilidades. Et in Arcadia Ego. O verbo é oculto. Então nós temos eu também estou na Arcádia ou eu também estive na Arcádia. Vamos pensarmos pelas duas perspectivas. Eu também estou na Arcádia é referente à morte. Podemos pensar no quadro do Guercino, em 1918, ele pinta uma obra em que tem dois pastores vivendo num ambiente puramente bucólico, virgem, perfeito, nessa espécie de paraíso na terra, e de repente eles se deparam com uma caveira. Nesta perspectiva, nós podemos entender que ali o foco é a morte. A morte, ela permeia, mesmo no mundo perfeito, a morte está presente. Numa outra perspectiva, nós temos o barroco francês, em particular na obra de Nicolas Poussin. Esta obra de 1638
também chamado Et in Arcadia Ego. Só uma ressalva aqui. Tanto a obra de Guercino quanto a do Poussin, ambas têm o mesmo título. Os Pastores na Arcádia ou Et in Arcadia Ego. Voltando à obra do Poussin, aqui nós temos 3 pastores e uma mulher de vestido clássico, olhando para um passado remoto. Essa é a simbologia. Tem um pastor que aponta para o centro da urna e olha para a mulher. Aqui nós temos uma outra perspectiva da oração. Et in Arcadia Ego. Então, nesta perspectiva, podemos entender que o verbo oculto pode ser estive. Estive, ou seja, numa posição de pretérito, aqui está falando da pessoa morta. Então, essa pessoa que está dentro do túmulo viveu uma época de glória. Por que isso é importante? Quando você olha para a obra, nós temos 4 personagens, 3 pastores e uma mulher com uma vestimenta antiga. E o centro é a escrita Et in Arcadia Ego, no centro do túmulo. E o túmulo é muito mais antigo do que as pessoas que estão ali observando. Se na obra de Guercino nós temos 2 pastores se surpreendendo com a morte naquele lugar bucólico, paradisíaco, os senhores podem observar que temos o céu limpo, não tem ventania, não tem nada, está tudo em perfeita ordem. Mas temos um crânio com as escritas Et in Arcadia Ego embaixo, com uma baita de uma mosca ali em evidência no crânio. Então nós estamos falando da morte propriamente presente num ambiente paradisíaco. Já nesta obra do Poussin, nós temos um grupo de pessoas olhando para um túmulo que é mais antigo e de alguma forma também aqui nós temos um terceiro elemento que é o elemento do tempo, em que esta pessoa viveu num passado. Então, de alguma forma, gente, aqui nós temos uma outra variação do memento mori. Lembra-te, homem, que um dia irás morrer. Por que entendermos este título é importante? Porque Bradshhead é uma obra em que o tom da narrativa é elegíaca. A elégia é um gênero poético, expressa tristeza profunda, lamento, melancolia. E aqui nós temos o capitão Charles Hayder narrando uma história. Quando ele chega ali em Bradshhead, no prólogo, no final do prólogo, e o Hopper fala que encontrou a casa, ele começa dizendo: eu já estive aqui antes. Finaliza o prólogo assim. É importante prestarmos atenção nisso para entendermos o tom da narrativa. Então, é esse tom elegíaco, triste, melancólico, que na poesia lírica nós podemos até chamar de melancolia chique, em que você vai entrar numa narrativa ou desenvolver uma narrativa com certa elegância. E é para isso que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, para não desistirem da leitura. Porque até no 3º capítulo completo não acontece absolutamente nada.
É apenas o narrador, Charles Ryder, contando o que aconteceu ali, como ele conheceu uma pessoa muito bacana chamada Sebastian em Oxford, na faculdade. E aí, a beleza, até nesse terceiro capítulo, está puramente na forma narrativa, na forma poética da narrativa. Não está acontecendo absolutamente nada. Portanto, se os senhores criarem uma expectativa em querer encontrar algo para acontecer, alguma ação, vão frustrar e não vão entender a importância da obra. Primeiro, eu gostaria de antecipar o seguinte, que uma vez que o tema central da obra é a ação da graça divina sobre as personagens, é claro que, de alguma forma, o autor está nos convidando ou clamando para a graça através da beleza. Então, o Espírito Santo age em nossas vidas por vários meios. E, pessoal, não preciso nem explicar, né? Que onde há beleza, está Deus. Então, é importante prestar atenção na narrativa. E aqui eu vou me lançar mão num recurso muito pobre, pode parecer, mas eu acho muito importante. É como se tivéssemos que aprender a gostar de música clássica. Falo em aprender porque nem todo mundo é adepto ou apreciador da música clássica. Então, a música clássica ela é uma beleza artística, talvez seja a verdadeira música, que nos toca e nos estimula de alguma forma espiritualmente falando. Então, quem tem dificuldade de ouvir música clássica, eu sugiro aos senhores a imaginar o seguinte: sabe aquele filme bonito que vocês gostam e de repente há uma cena, há um drama ali acontecendo e tem uma música clássica de fundo e de repente você, através do conteúdo do filme, você começa a interessar pela música clássica ali acontecendo, a trilha, e de repente você busca essa trilha depois e começa a envolver, porque aquela música ela tem uma relação com a transitoriedade, o processo narrativo ali. É uma espécie de experiência estética que você tem na arte cinematográfica e é necessário invocarmos esta narrativa, essa experiência estética aqui. Então, eu sugiro até que os senhores façam a leitura em voz alta, porque nesta prosa aqui existe uma prosa que tem uma musicalidade. E isso eu nem sei ler inglês, hein? Eu fico imaginando esta obra em inglês. Então fica aí dito. O conteúdo mesmo, a ação dramática, os acontecimentos, os elementos importantes, os detalhes dos acontecimentos dramáticos só vai acontecer a partir do capítulo 4, que eu irei comentar nos próximos vídeos, ok? Então eu espero que tenha passado a importância do título para entender o teor narrativo da obra. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.